Escute. Agora Saulo, com esse desejo ardente, depois de recuperado, ele começou a entrar na sinagoga, foi para aprender, mas agora estava pregando o evangelho, estava dizendo o testemunho de Jesus nas sinagogas de Damasco. E as pessoas ficavam iradas, a ponto que se revoltaram para matá-lo. Quando Paulo é preciso sair escondido por cima do muro. Agora, diz a história, diz a Bíblia também. Eu quero seguir o raciocínio, porque Lucas não faz menção disso. Mas Paulo reivindicando a autoridade ministerial aos irmãos da Galácia, no capítulo 3, verso 1, capítulo 1 por diante, ele começa a fazer reivindicação e dizer: vocês bem sabem que quando Jesus me salvou, eu fui chamado por ele, e eu não voltei para Jerusalém na perseguição, mas eu fugi para a Arábia, seguindo o raciocínio deste princípio. Quando a perseguição, quando quiseram calar Paulo em Damasco, Jesus leva ele para o deserto, para mostrar a ele que a formação acadêmica dele era importante e era muito boa, que o anel brilhante no dedo dele era importante e era muito bom, que o currículo de mestrado na lei de Moisés era muito bom. Mas Jesus disse: vá para o deserto, porque na faculdade você aprende eloquência e ética, mas no meu deserto você aprende o poder de Deus a restaurar a vista do cego, a fazer milagre. Tem que ser no deserto. Olha para quem está ao teu lado, diga: o poder de Deus. Diga: a intimidade com Deus se aprende no deserto, com a cara na areia quente, com o corpo castigado pelo sol. Mas é lá que Jesus faz os milagres, é lá que Jesus estende as mãos. E quando ninguém acredita, do deserto sai o profeta fazendo milagre em nome de Jesus. Eu quero acreditar, com a permissão do nosso mestre, pastor Antônio Gilberto e doutor, que nesse período de anos no deserto, o sonho de Paulo, ele dá a entender em Gálatas, que era voltar para Jerusalém, para pregar para os companheiros de faculdade, para pregar nas sinagogas de Jerusalém. Mas ele mesmo diz que depois de 3 anos do deserto, ele não vai para Jerusalém, volta para Damasco. Mas de Damasco ele diz que vai para Jerusalém em Atos, em Gálatas, para ver a Pedro. Era o sonho, irmão. Quem é que não quer pregar em Jerusalém? Vocês se sentem como eu estou me sentindo aqui hoje? Você lembra que um dia nós tivemos uma convenção no castelo? E quando eu fui entrar, alguém disse: não tem mais lugar não, pode voltar. Quando eu fui almoçar na casa pastoral há anos atrás, alguém disse: o senhor é evangelista, é pastor? Eu digo: não, então não entra não, vá para a fila, lá para o final. Aí Jesus disse: te incomoda não, vai para o meu deserto. É no deserto que se conhece a Deus, meu irmão. É no deserto que se aprende essas experiências. É no deserto que hoje eu abri a garganta para o meu pastor, confidenciei a ele. É no deserto que hoje, ontem quando eu cheguei para almoçar na casa pastoral, melancia, abacaxi, e alguém no meu ouvido: o senhor quer mais, pastor? Quer mais? Quer? Aleluia! Quem não quer pregar em Jerusalém? E a minha maior preocupação, peço permissão ao meu pastor regional, pastor presidente, para falar isso, e ao pastor Miguel.
Até ontem à noite eu estava preocupado, falo com humildade. Porque eu digo, Deus, me deram tanta honra. E eu não tenho um terno novo para ir levar. Quando foi hoje, antes da bênção apostólica, eu estava lá no cantinho, pastor. Aí chegou o pastor, chegou perto de mim e disse, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sou profeta e não sou emocional. Mas Deus disse a mim para dizer a você, vá lá na tenda do Joabe, escolha o melhor terno, a melhor terno. E eu quero dizer ao irmão, que eu ainda peguei a camisa e a gravata, porque é na conta de Jeová mesmo. Então olha aí, fecha aqui, olha como eu estou, não estou bonitinho. Olha aqui, ó, é Deus, é no deserto que você aprende essas coisas. Rabagaia, Sarabaia, Dabai. Só que quando Paulo volta para Jerusalém, ele diz que só durou 15 dias, pastor Laércio. Foi ter Pedro e segundo Gardner e Ferguson, eles dizem que só 2 semanas foi o suficiente para Paulo incomodar. Incomodar como, pastor? A Bíblia diz que ele começou a pregar nas sinagogas de Jerusalém. Disputava com os gregos. E os judeus e os gregos disseram, vamos fechar a boca dele, vamos matá-lo. Aí aparece Marco e Barnabé na história. Levam para a casa de Marco. E os irmãos, sabendo que todos queriam matar Paulo. Agora o que eu acho bonito é que a Bíblia diz em Atos 9, que os irmãos levaram ele para Cesareia, para embarcar em uma cidade portuária, para embarcar de volta para Tarso. Não estava pronto ainda. Não estava pronto não. Entendeu o mistério aqui, meu irmão? Não estava pronto. Porque o século 21, pregar é bom, mas o anonimato é boca quente, meu irmão. E Deus só anda por ali. Os maiores nomes da Bíblia, veja se Deus deu melzinho na chupeta para eles. Veja se Deus deu mamão com açúcar para eles. É por aqui. E o que eu acho bonito é que eu acho que Paulo, eu acredito, a história e a Bíblia me dá esse direito. Debaixo da submissão dos mestres aqui presentes. A cidade de Cesareia era acostumada a Paulo ir lá, como bambambam, como autoridade, com cartas, representando o poder judiciário. Só entrava na primeira classe, porque as navegações era top, o transporte top na época eram navios. E agora Paulo vai para Cesareia não como autoridade, mas como fugitivo. E como fugitivo, ele não podia ir na primeira classe. Porque essa embarcação do primeiro século, ela tinha a primeira plataforma. Era o capitão, a tripulação de elete. Na segunda plataforma, estavam os camarotes. Um pouco abaixo, num porão pequeno, estava a carga preciosa, os valores. E embaixo, no último porão, os remadores. Então, para qualquer fugitivo, usando raciocínio lógico, agora Paulo chega em Cesareia, não para a primeira classe, mas para o porão. Era fugitivo. E lá no porão, ele descobriu experiências fantásticas. As quais, pastor? Ele começou a ver que os remadores do último porão não tinham nome, eram anônimos. E só ia para lá pessoas condenadas à morte, rejeitadas pela sociedade. Para onde vai? Para o último porão, para ser remador. E ele começou a perceber como não tinha alta tecnologia na época. A comunicação era por pancadas. E os remadores lá embaixo, veem se via a primeira pancada, pá! Aí eles entendiam, este é a borda à direita.
Mas eu não concordo. A ordem vem de cima. Mas alguém é melhor. Não, tem que remar todo igual. A pancada vem de cima. Não podiam parar. Não tinham nomes. Eram anônimos. Você lembra o que o escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 11? Abel ofereceu o melhor sacrifício. Enoque foi transladado. Noé foi divinamente avisado dos acontecimentos que não se viam. Abraão acreditou na sua chamada. Sara, na sua velhice, teve filhos. Mas nenhum deles. O texto diz que eles confessaram que eram peregrinos em terra estranha, anônimos. Olharam a promessa de longe. Só disseram tchau, saudaram. E o escritor diz: o que direi mais eu? De Gideão, de Jefté, de Sansão, de Davi, de Samuel e dos profetas. Anônimos que pagaram a força do fogo. Anônimos que puseram exército inimigo para correr. Anônimos que fecharam a boca do leão. Anônimos que andaram vestidos de pele de cabra e de ovelha, pelas cavernas, pelo vale e pelos montes. Anônimo. E a Bíblia diz que Deus não deixou eles entrar a promessa, porque tinha coisas maiores para os remadores do século 21. Remadores do século 21, a promessa ainda está de pé. Mas não tinha nome. Tem alguma coisa a ver com a igreja do século 21? Aonde a mídia, muitos brigam pela mídia, pelo nome estampado na mídia. Aonde eu adquiro um diploma e já não quero mais remar do mesmo lado. Tem alguma coisa a ver quando os interesses estão tentando suprimir a unção. Tem alguma coisa a ver. Mas deixa eu profetizar de olho aberto. Deus está soprando nas pérolas que está na prateleira. Pessoas sem nome. Há uma urgência no século 21 de anônimos. Deus vai soprar e essa pérola vai brilhar. Te prepara, anônimo, que Deus tem urgência em te usar. Fui convidado recentemente para pregar em um grande trabalho. Cantores norte-americanos e tudo mais. Quando o companheiro olhou para mim, cheguei preparado para falar de Jesus. Ele olhou, meu pastor, e disse: ô Moreno, pregue pouco. Tem estrela aí. Só é 15 minutos. Foi o suficiente. Esqueceram estrela. E foi uma briga. Cada um queria me levar para dormir na casa do outro. Vou levar essa arca para cá. É a unção, meu amado. O nome não quer dizer nada. A urgência é para a unção. Deus está em busca de pessoas que se predisponham a ser cheio da sua unção. Cadê os anônimos cheios de unção aqui? Levanta a mão. Não tinham nomes. Eram os últimos, pastor Paulo César. Mas tinha certeza que a sua história alguém ia contar depois. E eu quero imaginar debaixo da submissão dos pastores. Já imaginou? Todos nós entrando no céu. E algum crente, por curiosidade, vai dizer: Jesus, quem é aquela ali? Quem é aquela? Eu nunca vi ela engravatado, nunca vi subir num púlpito, nunca vi o nome dele na internet. Ai, como vai ser bonito Jesus dizer: é um anônimo, mas era por ele que você era abençoado. Anônimos. Em uma determinada igreja recente, Jesus toda semana salvava o pastor Zé Carlos.
curava, fazia maravilhas, toda semana. E chegou um período que passaram 2 semanas e não acontecia nada, queridos. O pastor reuniu a igreja na segunda-feira, depois do culto de domingo, disse: quero todo o crente membro aqui amanhã. A igreja lotou.